teus olhos estão sobre a terra a procurar. Olá, mulheres. Eu me chamo Tânia, sou membro da Igreja Batista da Família e eu estou aqui para falar sobre ser uma adoradora. Eu, desde a minha infância, eu creio que eu fui escolhida por Deus para andar na presença dEle, para ser uma adoradora. Eu passei por alguns problemas de saúde durante a minha infância, sofria desmaios. Minha mãe se preocupava muito com a minha saúde. Em alguns momentos ela até pensou em me perder, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Eu passava por alguns pesadelos, eu tive na infância, acordava assustada, tinha medo, mas o Senhor, Ele guardou minha vida, Ele me deu muitas experiências ainda na infância e sem conhecer o Senhor. Mas foi durante a juventude que eu conheci o Senhor Jesus. E Ele transformou a minha história. Ele tirou o vazio que existia em minha alma e Ele me fez uma adoradora. Naquele momento que eu conheci o Senhor, eu passei a adorá-lo com todo o meu coração. Eu queria mais da presença dEle para a minha vida. E isso eu sabia que faria toda a diferença para o que estaria por vir na minha vida. Ainda que diante das falhas e dificuldades que eu tinha, mas eu buscava permanecer na presença do Senhor. E casei-me, ainda jovem, e meu esposo Rui, nós caminhamos durante 5 anos, tentamos ter a nossa filha, Isabela, mas foi difícil, porque eu tinha um diagnóstico médico de ovários policísticos, de problemas no útero, tinha problemas também de hemorragia, e isso me impossibilitava, porque eu era infértil. Aos olhos da medicina, eu não poderia ter filhos, mas o Senhor, Ele fez um milagre na minha vida. E eu, em meio à adoração, em meio àquela tribulação toda, eu adorava, eu permanecia adorando ao Senhor, né? Me alegrando nas promessas do Senhor que Ele tinha para a minha vida. E perseveramos assim. E após 5 anos, a nossa filha Isabela nasceu. No início foi difícil, porque Isabela, ela nasceu prematura, ela nasceu muito pequena, ela teve que ficar na UTI durante alguns dias. Foram momentos assim de provas, foram momentos de desertos na nossa vida, porque a nossa filha Isabela, ela tinha pressão alta. Muitos irmãos oraram por nossas vidas. E isso foi fundamental, o apoio da nossa igreja naquele momento. E o que o Senhor colocava no nosso coração é adore, louve. E foi o que nós fizemos. Nós cremos nas promessas do Senhor para a nossa filha. E a nossa filha, em 9 dias, ela saiu daquela UTI, neonatal. Mas, basicamente, com 1 ano e meio, novamente o deserto viria sobre a nossa vida. E por um momento nós pensamos que iríamos perder a nossa filha. Porque um dia eu cheguei no meu trabalho e encontrei Isabela com vários hematomas no corpo. Nas mãos, nos dedos, haviam vários derrames. E algumas pequenas marquinhas, que são as chamadas petequias. Naquele momento eu levei para a médica, e ao chegar na médica ela disse, leve ela para um hospital, porque aí vai ser feito logo os exames. E foi o que fiz, e quando cheguei no hospital, de lá nós não saímos mais. E a nossa filha, ela estava com uma doença grave que os médicos não sabiam que ela tinha. E foram vários exames que ela passou. Chegou a se falar que dentre essas doenças, a mais branda seria a dengue hemorrágica. Foram exames de mielograma, biópsia de medula. E a nossa filha, a cada dia, ela definhava mais. Porque as plaquetas dela caíam a cada dia. O mínimo é em torno de 150 mil. E ela chegou a 8 mil de plaquetas, mesmo tomando transfusões, mesmo fazendo todo o tratamento com corticoides, com medicamentos fortíssimos, com imunoglobulina. Mas a cada dia eu via a minha filha definhando. Por um momento eu pensei que íamos perder a nossa filha. Mas foi em meio a tudo isso que eu clamei ao Senhor. Eu chorei muito na presença de Deus. E numa noite eu tive uma experiência muito profunda. Eu escutei uma voz chamar o meu nome, Tânia. Muito claramente eu escutei uma voz, Tânia, e eu abri os meus olhos. Todos os dias a minha filha Isabela, ela era furada constantemente para ver o controle das plaquetas, porque a doença que ela tinha fazia com que as plaquetas baixassem. E nesse dia
Nesse momento que eu ouvi essa voz, eu acordei, eu despertei. E quando eu olhei, a minha filha, ela tinha puxado o acesso dela que estava na jugular. E quando ela puxou, eu vi que o sangue ia jorrar e eu chamei a enfermeira. E a enfermeira logo veio e colocou no lugar. Foi aí que naquele momento, eu pensei que a voz era para me chamar a atenção quanto a isso. Mas na verdade eu comecei a sentir no meu coração que eu precisava adorar. Adorar por aquela situação difícil que eu estava passando. Adorar pela vida da minha filha Isabela. Adorar por entregar minha filha Isabela ao Senhor. Eu precisava entregá-la, porque até aquele momento eu achava que ela era minha, que eu tinha o controle da vida dela. E eu comecei a adorar naquela noite. Eu comecei a cantar louvores ao Senhor e agradecer por tudo aquilo que estávamos passando. Eu comecei a dizer, me derramar, dizer que te amo, Senhor. E eu passei aquela madrugada toda assim. E o interessante é que quando eu olhei para os braços de minha filha, que ela tinha vários hematomas que iam da cabeça aos pés. E quando eu olhei, aqueles hematomas por um momento tinham desaparecido aos meus olhos físicos. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu sei que depois daquela experiência, o quadro de Isabela começou a se reverter. Porque eles descobriram a enfermidade que ela tinha. Era uma doença autoimune chamada púrpura. Uma doença que, segundo os médicos, não tem cura. Que poderia evoluir até para casos mais graves, onde precisaria retirar o baço ou até fazer quimioterapia. Mas com Bela nada disso precisou ser feito. Porque o quadro de Bela começou a mudar, as plaquetas começaram a subir. E o médico chegou a dizer para nós, surpreendentemente, as plaquetas de Bela estão subindo. E todos ali não entendiam o que é que estava acontecendo, mas eu sabia que era o Senhor que estava agindo em meio à adoração, em meio ao louvor. E em 15 dias nós saímos do hospital. E depois disso pegamos todos os resultados de exames e deram todos normais. Ela não tinha câncer de medula, não tinha leucemia, que era uma das doenças que suspeitavam que ela tinha. E Bela, até hoje, ela está curada para a glória do Senhor. Hoje, nos exames de sangue, são as melhores plaquetas da família, são as de Bela. As dosagens completamente normais. E hoje Bela tem 13 anos de idade. E para a glória do Senhor, nós passamos por esse deserto, mas o ensinamento que nós tivemos é que quando estamos no deserto, muitas vezes é para estarmos mais próximos, mais íntimos de Deus. O deserto é lugar de nos aproximarmos, de nos rendermos, de entregarmos tudo ao Senhor. Então, mulher de Deus, se você está passando pela prova, por um deserto, adore ao Senhor. É tempo de você adorar, se levantar como adoradora, como aquela que Deus vai cumprir as promessas, como aquela que crê, que tem fé. E na minha vida, ainda que diante das dificuldades, eu tenho procurado viver isso, adoração. Adoração em meio ao deserto, em meio às dores. E para a glória do Senhor nós estamos aqui. Não somos perfeitos, não somos perfeitos. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece. E o Espírito Santo nos capacita nos momentos mais difíceis, quando a gente pensa que não tem mais solução. Talvez você esteja ouvindo essa gravação achando que não tem mais jeito para a sua vida, seja para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Mas saiba que quando você se colocar como adoradora, o Senhor, Ele opera em meio à adoração. O Senhor, Ele cuida de ti, porque Ele é um Deus que te ama. Amém? Que Deus abençoe, né? E que Deus, Ele te fortaleça a ser uma adoradora nesse tempo. Amém?